Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 21 do segundo livro dos Reis, continuando com o nosso discipulado, onde Deus tem nos abençoado grandemente. Nós já não somos os mesmos, sabemos falar do Senhor de uma maneira desatada. Onde chegamos não tem outra conversa, é só de Gênesis a Malaquias falando da história do nosso amado Jesus. Tem pessoas que não sabem que tudo aponta a Jesus, desde Gênesis até Malaquias, é só apontando Jesus. E depois, quando ele chega, a partir do Evangelho de Mateus, continua apontando ele, contando a história dele, do que ele veio fazer e que fez, e que hoje somos salvos, todos que aceitam a ele, né? A Bíblia toda é Jesus, ele é a palavra. Então vamos lá com o capítulo 21 do segundo livro dos Reis. Agora, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Nós terminamos o capítulo 20, mostrando a morte do rei Ezequias, né? Sabendo que chegou, o propósito dele foi cumprido aqui, né? Ele tinha que fazer. E aí nós vemos que ele saiu da terra abençoado pelo nosso Deus. E agora nós vemos que entrou o rei Manassés, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Refizibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Quem fez isso? A mãe dele chamava Refizibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos olhos dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Isso tudo para agradar o povo, viu? Aqueles que entravam desavisados, que não tinham compromisso com Deus. Eles faziam de volta tudo aquilo que aquele rei que fez o que era bem aos olhos do Senhor fez, derrubou os altares dos deuses e recomeçou tudo com Deus, firmou aliança com Deus. Aí é esse que chega desse jeito, desavisado, desconectado do Deus vivo, aí reconstrói tudo para os deuses. E essa foi a maior ofensa que os seres humanos que foram escolhidos por Deus já fizeram. Eles ficavam o tempo todo divididos. Era um adultério espiritual. Eles tinham a Deus verdadeiro, somente como aquele Deus que iniciou a nação através de Abraão, eles sabiam disso, mas não podia deixar seus compromissos com os deuses das outras nações, porque os deuses das outras nações traziam todo tipo de moralidade nos seus cultos. E a tendência do homem é sempre cair pelo sexo. Então, os cultos dos deuses dos pagãos eram assim, com todo tipo de imoralidade. E eles ficaram com aquilo preso na mente desde o Egito, quando estavam no cativeiro, né? Você sabe que as imagens de moralidade para sair da mente de uma pessoa é muito difícil, só Deus libertando, né? Quando a pessoa quer. A pessoa, depois de passar por um ato de imoralidade, ele fica aquilo marcado na sua mente e tenta esquecer e não pode assim com facilidade, não. Tem que ter uma libertação. Eu quero até entrar nessa palavra aqui com vocês. Dizer a vocês que quando vocês recebem Jesus Cristo, que começam, que são consolidados, discipulados e enviados, que você começa a fazer discípulo também, que é essa missão, né? Depois que a gente está pronto, a gente também vai fazer o mesmo com outro, ganhar, consolidar, discipular, enviar. Não se esqueça de incluir nesse trabalho a apresentação desses discípulos que você está ganhando, que está discipulando, para seus líderes ver o que eles precisam, passar por um momento especial, onde vai ter intercessores e ele com aquele líder, aquele seu líder, que você, com certeza, quando você ganha as vidas, você apresenta para ele, e providencie um momento para libertação. Às vezes você pega uma pessoa que você ganhou, que quer Jesus, mas ela está toda atrapalhada, com a mente cheia daquelas coisas que trouxe lá da prostituição, dos adultérios, de tudo que fez de ruim.
e aquilo marca a mente. Para sair tem que ser um processo sobrenatural. No momento que ele aceita Jesus, ele já tem a primeira parte, que só pode fazer uma libertação quando a pessoa já aceitou Jesus, porque o Espírito Santo vem habitar nele. Mas o Espírito Santo vem habitar justamente para fazer uma nova pessoa, né? Então, agora, no poder do Espírito Santo, ele vai ter força para confessar. Chegar diante de alguém, no caso, o seu pastor, precisa saber de quem você está consolidando, quem você está discipulando. E aí você apresenta e o pastor vai verificar essa situação dele. Sempre precisa ter um momento sendo ministrado em relação à libertação, porque a mente vem toda cheia de coisa. Muito difícil alguém vir para Jesus que não esteja marcado pelas imoralidades, as indecências, que é tudo que a carne quer. Às vezes começam bem cedo, às vezes até abusados foram. Então precisa dessa parte, viu? Não se esqueça. A gente diz assim, mas Jesus já entrou na vida dele, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Livres, a gente interpreta isso errado, né? Porque ele libertou, porque ele entregou o Espírito Santo para você agora confessar, mostrar tudo que ficou na sua mente para ser tirado. E precisa que falem, que você abra a boca. Enquanto você está falando, o líder seu, que você entregou o seu discípulo para ele cuidar, só para fazer essa parte da libertação, você pode acompanhar. Como você ganhou essa pessoa, você acompanha. E aí, no dia que for fazer esse momento de ministração, uma sala onde você vai ficar junto com seu pastor, ou missionária, ou bispa, quem tiver líder da sua congregação, aí você vai junto com essa pessoa que você ganhou para Jesus. E aí, o pastor, ou a pastora, se for homem, vai ser o pastor, se for mulher, vai ser a pastora, vai fazer algumas perguntinhas, vai ter momentos onde, nesse momento, vai ver pessoas que vão estar intercedendo fora daquele local. Quem fica naquela sala é somente o pastor ou a pastora e você, que é a pessoa que ganhou essa vida. E ali fora tem pessoas intercedendo, não pode ser com outras pessoas ali, porque a pessoa tem que estar confiando para falar as coisas que fez, as imoralidades que cometeu, está tudo na mente, não sai assim. Quem vai purificar é a palavra, mas é preciso que confesse. Confessa a Deus e ainda fica marcado. Mas quando faz o que Deus mandou, confessai uns aos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é nessa hora que a pessoa vai confessar diante dessa pessoa que está justificada pelo sangue de Jesus, que é você, que é o seu líder, e aí você verá que essa vida vai botar para fora toda a imundícia que estava lá e sai dali restaurado para continuar com sua consolidação, seu discipulado e seu enviar. E precisa também enviar para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, quero dizer para aqui, para você, porque eu estou no capítulo 21, mostrando que aqui eles estavam tão contaminados, né, com as imoralidades dos deuses que eles presenciaram lá no Egito nos 400 anos de escravidão, viviam naqueles cultos de indecência, de tudo que era nojeira, de sexo. Os cultos eram assim, não pense que eles adoravam aqueles deuses em vão, não, o presente era esse, era a imoralidade nos cultos deles. Então, por isso que marcou a mente de todos eles. E é por isso que nós estamos vendo aqui essa situação de Israel, indo e voltando. Quando pensa que está bem, daqui a pouco voltava de novo, preso, sem se libertar. Tinha que confessar o tempo todo e estar se humilhando diante de Deus até aquilo sair da mente. Se confessar, tenho certeza que Deus disse confessar. A oração do justo pode muito seus efeitos. Você confessou a Deus, mas o próprio Deus manda. É lá o apóstolo Tiago que fala. Vai para a carta de Tiago e você vai ver sobre isso. Aí faz a libertação, a cura da alma, de uma rejeição de mãe, de pai, de professor, de pastor. Tudo isso é preciso ser feito. É um processo a salvação. A Bíblia diz que a gente vai, no dia a dia, processando isso. A salvação que você recebe quando Jesus Cristo recebe você, que foi escolhida pelo Pai. Jesus tem você agora nas mãos e não lhe lança fora. É essa salvação, ele não lhe lança fora. Ao contrário, ele vai estar
fazendo tudo que a palavra diz, encaminhando você para tudo isso, você ser consolidada, discipulada, enviada, ser liberta, ter a cura interior. É o processo que a igreja tem para fazer, porque o Senhor nos escolheu para sermos os médicos desse hospital. Esses líderes que fazem isso, que estão com essa missão, é como se fossem os médicos, mas na verdade o médico do médico é Jesus, vai usar essas pessoas que têm esse dom para levar você à libertação e uma cura interior. A pessoa que você está cuidando precisa desse processo. Então, um bom discipulador, ele não se esquece de apresentar o seu discípulo ao seu pastor, ao seu líder da sua congregação, para que ele faça, encaminhe esse processo da libertação e da cura interior, para não acontecer como está acontecendo aqui com Israel. No vai e vem, quando eles lembram daquelas coisas que eles viram lá, das imoralidades todas, eles querem novamente Baal, querem novamente Azerá, querem tudo. E aí fica assim, desse jeito. Então, Ezequias aqui tinha feito tudo isso, né? Tinha limpado tudo, aí vem Manassés e volta tudo de novo. Como eu já disse, volta tudo de novo, porque ainda não tirou da mente aqueles cultos de tremendas imoralidades que saciavam a carne dele, eram os deuses bons para eles, porque faziam isso. Eu estou falando no capítulo 21, não é que vocês veem essa decadência novamente. O Manassés entrando no lugar de Ezequias e restaurando toda a idolatria novamente. Meu Deus do céu, que situação. E aí vocês sabem, né, que a leitura fica mais difícil para mim por causa do tempo. Aí vocês leem o restante do capítulo 21, vão ver tudo o que aconteceu por causa dessa situação, né, de ter novamente voltado a pecar, a voltar para a idolatria, voltar para a imoralidade que os deuses davam para eles, essa alegria, saciar sua sede carnal. E aí aí vem, nós vemos aqui quantos, aí nós vemos que Manassés fez tudo isso, o pecado que cometeu, tudo isso que ele fez, e depois ele morre, né? Com pecado ou sem pecado, vai ter que morrer, né? Mas o pecado apressa mais a saída da terra. Já morreu aqui Manassés, agora já entra no reinado. Amon, Amon entra com 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete, era filha de Aruz, de Jorbá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, conservou também as mesmas coisas ruins que o pai dele fez. Andou em todo o caminho em que o pai dele tinha andado, serviu a ídolos. Pronto, aí você já sabe. Ficou novamente Israel no caos. Entrou Manassés, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Entrou Amon, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é o capítulo 21. Agora vamos ver aqui o capítulo 22. O reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías e de Moscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho do seu pai Davi. Vocês já notaram, quando fez o que é reto, andou no caminho de Davi. E quando fez o que é mal, no caminho de qualquer um que vai entrando e vai seguindo o mesmo caminho de Jeroboão, fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor. Então, tem a referência do bem, que é Davi, e a referência do mal, que é Jeroboão, né? E outros mais que fizeram que era mal. E um vai seguindo o outro. E aqui no capítulo 22 nós vemos que Josias fez o que era, deixa eu repetir, quando começou a reinar, reinou 31 anos. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Bascate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi e seu pai, e não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então já vemos que aqui vem um tempo bom para Israel, né? Josias reinando, repara o templo, glórias a Deus, tempo bom quando o rei reina fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. E aí ele restaura o templo, veja que coisa linda, né? A restauração do templo de Israel, lembra do templo que foi construído pelo Salomão? Ele faz o reparo do templo.
E aqui nós vemos também que Uquias acha o livro da lei. Então, o sumo sacerdote Uquias disse ao escrivão Safã: ache o livro da lei da casa do Senhor. Imagine que até o livro da lei. Qual é o livro da lei? Sabe? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Era esse livro que eles tinham. E esse livro tinha que ser lido diariamente, meditado, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. E eles não estavam fazendo isso. Esqueciam totalmente de Deus. Se você não lê o que Deus está falando, não ouviu o que ele fala, esquece. Sai. Não consegue mais. Porque é a palavra que não volta vazia. É a palavra que faz você estar ligado em Deus, ouvindo a voz, porque a própria palavra nos diz que é nela que vem a fé. Aí eles estavam desse jeito. Aí Josias já faz essa coisa maravilhosa de reparar o templo, de achar o livro da lei. Graças a Deus, isso é o capítulo 22. Aí Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando ouviu as palavras do Senhor da lei, eu já estou aqui no capítulo 22, continuo no 22, agora no versículo 11. Quando ouviu as palavras do livro da lei, imagine que agora estavam lendo o livro da lei. Rasgou as suas roupas, então deu ordem a Uquias, sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibó, filho de Micaias, e Safã, o escrivão, e Asaías, né? Isaías não, é Esaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Aí agora, que despertamento, né? Que maravilha Josias fez, né? Consultar, fazer o livro ser lido, reparar o templo, o livro foi lido, o livro da lei, que eu estou falando, Pentateuco. E agora ele vê que tinham cometido, aí que ele vê isso, é leitura do livro, tudo esquecido, ninguém lembrava mais de nada. E ele aí diz: meu Deus, que situação é essa? Grande deve ser a fúria do nosso Deus conosco. Esse livro parado, sem ser meditado, é muito grave. E aí você vê que Josias está de boa aqui com Deus, né? Porque toda vez que a gente pega a palavra para estar meditando de dia e de noite, pode acreditar, você está de boa. Porque Deus não ia escrever 1189 capítulos na Bíblia para você encostar em qualquer lugar e ver somente no domingo, quando alguém abre para ler e pregar. Aí você começou a meditar na palavra de dia e de noite, você está de boa. Diga para seu coleguinha aí, né, esse está junto com você nesse discipulado, esse irmãozinho que está sentado do seu lado, diga assim: nós estamos de boa. Diga para sua discipuladora ou discipulador: que bom que a senhora está nos ajudando a ficar de boa, porque a senhora está passando tudo quanto a apóstola Rai tem ensinado, tem ouvido os vídeos, tem passado para nós as explicações, nós também temos ouvido os vídeos, nós temos também ouvido os comentários que a apóstola Rai faz, tudo sobre a Bíblia, e temos lido, que maravilha, lemos 3 capítulos por dia em nossa casa, lemos uma vez por semana junto com você, minha querida discipuladora. É hora de você aplaudir o Senhor, bater palmas para Ele, glorificar o nome dEle, porque você está de boa. Não foi somente aqui Josias, não foi somente aqui Josias, não. Não foi somente esse povo que descobriu o livro e que agora estão radiantes, querendo agora pedir perdão a Deus por causa do tempo que ficou sem com o livro esquecido, sem ser lido, e agora se humilhando e todo mundo agora quer ler, quer ouvir, aí agora está de boa. Você está vendo que podemos fazer sempre analogia? O Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém está de boa. Chegou no ponto exato que o Senhor requer de nós. Ninguém pode fazer o que Jesus mandou se não estiver dando valor a esses 1189 capítulos da Bíblia. Ele exata, gente, que nos encoraja, porque depois de ouvir toda essa história de amor, não tem como você chegar em nenhum lugar e ver alguém que ainda não conheceu Jesus e você não querer ganhá-lo para o Senhor. Querer e fazer de tudo para ganhar.
Graças a Deus, né? Encontramos aqui uma boa notícia para Israel e para nós também, porque não é de coincidência, não. O Senhor mostrou aqui que o livro foi colocado em pauta, que agora todos iam ouvir o que estava escrito por Moisés. Eles estavam de férias, imagine, o livro escondido, não sabia nem onde estava o livro. A mesma coisa aconteceu conosco, né? A gente tinha um papelzinho na mão, baseado na Bíblia, que alguém fazia, lia e fazia para nós, né? Era baseado na Bíblia, mas você não tinha acesso à Bíblia. Você não tinha essa liberdade de sentar no discipulado e ler um capítulo da Bíblia e comentar o capítulo da Bíblia, não é isso? Então tá de boa agora? Você tinha uma revista maravilhosa, muito boa, que você pode ler, não deve desprezar. Faça suas leituras dessa revista também e faça as perguntas do que você não entender para mim ou para sua discipuladora. Mas não deixe de dizer glórias a Deus, porque eu estou de boa, com a Bíblia na mão, o livro santo do meu Senhor, ele falando comigo todos os dias, em 3 capítulos diários, e falando comigo junto com minha discipuladora, discipulador, e meus amigos, meus amados irmãos aqui também discipulados juntamente comigo. Que maravilha, né? Então, esse capítulo aqui está nos ajudando a nos alegrar, né? Porque é confirmado o que Deus tem feito conosco, né? Estamos de boa. Nada melhor do que achar o livro. Achamos, estava esquecido, não foi? Muito bom você ter um papel escrito com coisas baseadas na Bíblia. Não tem nada de errado. Foi tirado da Bíblia, tá bom, tá gostoso. Mas por que não ir na fonte? Por acaso Deus não nos deu o Espírito Santo? Ele é o teólogo dos teólogos. E se você lê acreditando que é Bíblia, ele vai, mediante a sua fé, lhe esclarecer tudo o que Deus está falando. Agora, tem que crer que é Deus falando. E se cremos, não vamos abandonar. Vamos agora prosseguir até a volta do Senhor Jesus. O Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, estará com esse livro diariamente na mão. Que maravilha, né? Glórias a Deus. Então, capítulo 21 e 22 nos trouxe uma grande alegria para saber que a gente está no ponto certo. Assim como Josias se alegrou de ter achado o livro, de ter estar lendo agora o livro, ter acesso a esse livro maravilhoso, nós também estamos nos alegrando, porque o Senhor, neste ano de 2023, abriu nossos olhos espirituais e disse: filha, vamos para a fonte? Pegar na revista, pegar o carro, o bonde já no caminho. Pegar no papelzinho escrito, é o bonde já no caminho. Agora quer ir de onde o bonde sai? É a Bíblia. Muito lindo o que nós ouvimos nos papeizinhos que são escritos, muito lindo o que está escrito na revista, muito maravilhoso, mas para um outro momento. Aí você vai em qualquer outro momento que está assim, na sua poltrona, pega a revistinha, em vez de estar no celular, em vez de estar no Facebook, em vez de estar no Instagram, a não ser que você esteja pregando no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas se você não está pregando o evangelho lá, ganhando vidas, então você senta no seu sofazinho, pega a revistinha linda que você comprou e fica lendo, e as dúvidas você tira conosco. Todo livro está à disposição de tirar suas dúvidas, certo? O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.